Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um choque cultural que está acontecendo hoje em dia que eu acho muito engraçado. Para mim, particularmente, é muito engraçado, mas eu tenho certeza que muita gente vai compreender o que está acontecendo aqui, né? Ou seja, o que está dizendo a reportagem aqui? Essa reportagem caminhou lá nos Estados Unidos, né? Uma pesquisa que o pessoal fez, que as crianças da geração Z não conseguem entender o que é um sistema. Os diretórios. Sabe diretório que você tem um disco C, dois pontos, e aí vários diretórios dentro do computador e coisa e tal? Se você não entendeu o que é isso, é porque você é da geração Z, ou está mais perto da geração Z do que a gente, né? Para quem, como eu, cresceu junto com a indústria do computador, né? Quando eu era jovem não existiam computadores, pô. Eu nasci em 68, ou seja, não tinha computador quando eu era criança, né? E eu meio que acompanhei esse processo todo, dos primeiros computadores e coisa e tal. E bom, o file system, né, com os diretórios e coisa e tal, isso está desde a origem da coisa, né? Só que, para as pessoas hoje em dia, isso não faz mais sentido. E o mais engraçado é isso. Tem uma lógica nessa história. Vamos entender esse caso aqui, porque essa reportagem aqui é um ciclo de reportagens, né? Eu tenho até evitado falar desse tema, porque é tanta coisa que colocam. Não, porque as 8 manias da geração Z, não sei o que lá, não, porque a geração Z usa não sei o que lá, porque a geração Z não usa isso, a geração usa aquilo, e não sei o que lá. Cara, isso me parece uma coisa tão falsa, porque sim, a geração Z são milhares de pessoas diferentes, ou seja, tem pessoas da geração Z que fazem a coisa A, outras fazem a coisa B, outras fazem a coisa C. Querer tratar toda uma geração como se fosse um grupo homogêneo, você fica com um monte de notícia que não quer dizer nada, porque não se aplica a todo mundo, se aplica a um subgrupo ali daquela geração, e isso vai ter em qualquer geração, né? Agora, esse caso aqui, eu já reparei isso realmente, mas não é um caso da geração Z, é um caso de quem teve contato com computadores mais recentemente, né? E eu tô para dizer para vocês que vai ter mais um degrau nessa história, que é a inteligência artificial. Vamos entender minha lógica, que eu vou explicar minha lógica para vocês. Essa notícia foi sugerida por Forças Armadas São Fofas e Amadas, Jaspion, o Libertário Galáctico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a grande notícia, isso aqui está saindo muito em jornais americanos e coisa e tal, que a geração Z não entende como é que funciona um file system, né? O que é um sistema de arquivos? É justamente essa coisa, o sistema de arquivos no computador, os diretórios, né? C dois pontos, barra não sei o que lá, barra não sei o que lá, barra não sei o que lá, é uma maneira de você organizar as informações. Quando você tinha, no princípio dos computadores, a busca era muito crua. Você não tinha muito como buscar as coisas, né? Então você organizava as coisas direitinho para você saber onde achar tal informação. Você quer saber onde é que está um documento? Você vai lá na sua pasta do usuário, documentos, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você bota o seu projeto, bota o documento, né? Você organiza a coisa de uma forma que fica mais fácil você achar as coisas depois. Por que, que a geração Z está desacostumada com isso? Por dois motivos. Primeiro, porque não faz sentido nenhum hoje em dia. Hoje em dia a geração Z vai na pesquisa. A pesquisa resolve isso para eles. A pesquisa hoje em dia, principalmente com a inteligência artificial, consegue achar as coisas muito mais rápido do que você tentar ir lá, não, peraí, eu guardei isso no C Documents, ou eu gravei isso no D, MISC, assuntos especiais e não sei o que lá. Você faz na busca, a busca é muito mais rápido de resolver esse problema, né? Então, e lembra, esse negócio dos diretórios no computador surgiu porque antes de haver computador, era assim que as pessoas organizavam informações, meu amigo. Houve uma época, meu caro jovem da geração Z, que não haviam computadores, mas havia informação, informação sempre existiu. E como é que as pessoas guardavam as informações? Guardavam em diretórios. Essa pastinha tinha uma pasta mesmo de papel, era mesmo uma pasta assim que você botava dentro de um arquivo, né, que você guardava o arquivo é o diretório, e aí você botava os arquivos ali dentro daquele negócio, né, os documentos, as informações ali dentro, e fechava aquele negócio. Eu acho que você já deve ter visto em vídeo isso, em filmes antigos, você já viu esse negócio, né, de ter um grande arquivo com um monte de papel assim, coisa e tal. Hoje em dia ninguém mais usa isso. Hoje em dia está tudo digitalizado, né? Então não tem mais negócio de arquivo em papel e coisa e tal, não existe mais.
mas houve uma época que existia. E aí, quando foram feitos os primeiros computadores, o pessoal trouxe essa ideia dos arquivos, né, para os computadores. Até porque você precisa organizar a informação. Se você botar a informação toda lá de qualquer jeito, né, é complicado você lidar com isso. Mas no final das contas, os jovens têm razão, porque essa coisa de diretório, ela até é útil para determinadas informações. Tipicamente, isso já é conhecido em ciência da computação, um diretório é uma estrutura boa para você gravar informações que são alteradas poucas vezes, mas que são acessadas muitas vezes, né? Tipicamente. Veja, tem toda uma teoria sobre banco de dados, como é que tem banco de dados relacional, diretório, tem toda uma estrutura sobre como você melhor organiza informação para você acessar no sistema. Informações que são alteradas poucas vezes, mas acessadas muitas vezes, a melhor estrutura é mesmo um diretório. Mas em outros casos, informações que, por exemplo, são alteradas o tempo todo, ou que são alteradas tanto quanto acessadas, né, mesmo que elas sejam pouco alteradas, elas também são pouco acessadas, não vale a pena você botar num diretório. Não tem nenhum ganho nisso, na verdade. Então, o que está acontecendo, na verdade, é o que eu falo para vocês. O pessoal tem esse preconceito de achar que a geração Z está errada. E nesse caso não, nesse caso eles estão certos, eles estão adaptando uma coisa que nós, velhos, estamos indo por inércia. A gente continua usando diretório não sei o que lá por inércia, porque né, era o que tinha na nossa época, você está acostumado a usar e você continua usando. Então o que eles falam aqui é isso aqui, ó, eles veem toda a informação que tem num celular ou num computador como uma grande bacia, um grande saco de informação. E quando eles querem alguma coisa, eles fazem busca. E para pensar, faz todo o sentido do mundo. É exatamente usar um SQL, uma query language, para você buscar o que você quer no assunto ali, sem precisar organizar em diretórios. Faz todo o sentido do mundo, eles não estão errados, né? A gente que está acostumado a pensar em termos de diretório, por quê? Porque é como a gente vê ainda, né, historicamente dessa forma. Aqui, ó. Nos últimos anos, muitos professores têm notado uma tendência alarmante entre os estudantes. De forma geral, os membros da geração Z, e de novo, olha só, toma cuidado com isso, porque o pessoal coloca assim, não, geração Z. E cara, tem gerações Z de vários tipos, tem gente da geração Z que é de um jeito, tem gente da geração Z que é de outro jeito, não tem esse negócio da geração Z como um todo, né? Mesmo aqueles que estudam as coisas científicas, né, ou seja, trabalham, por exemplo, na área de informática, de computação, parecem ter um total desentendimento sobre como é que o computador guarda as coisas, né? Então esse relatório do The Verge mostra que muitos falham em conceituar o que são diretórios e arquivos e como é que você guarda a informação dentro de um computador. Mas, de novo, se você olhar a ciência da computação de forma mais ampla, essa foi a solução que a gente escolheu para os computadores, né? Mas não é a única solução para você armazenar informação. Os bancos de dados relacionais são uma solução, bancos de dados no SQL são uma solução. O banco de dados no SQL, que cada vez é mais usado, é exatamente como essas pessoas visualizam a coisa, que é o banco de dados que é um cesto de informação. Tem um monte de informação lá, fica tudo jogado lá. Aí quando você quer pegar uma informação de novo, você faz uma busca, a busca traz aquela informação. E se você parar para pensar, do jeito que você tem hoje sistemas de inteligência artificial para fazer busca bem apurada, meu amigo, a gente está perdendo tempo com esse negócio de diretório. Pô, para com esse negócio de diretório, não faz sentido isso mais. Fez sentido no passado, quando a gente não tinha essa ferramenta, né? A Verge, né, que é essa revista que fez essa pesquisa, ela sugere que o fato de a gente não usar mais os arquivos físicos, né, diretórios físicos, arquivos físicos, aqueles gabinetes que você guardava, um monte de arquivo ali, coisa e tal, ninguém mais usa isso, né? Cada vez menos se usa isso. Bom, se você for em tribunais brasileiros, ainda usa isso pra caramba, mas tirando isso, a maior parte das empresas não usa mais isso, né? Então, os jovens de hoje em dia não têm contato com o arquivo físico para entender como é que a coisa funciona. Você organiza por diretórios, ordem alfabética, que você sabe como chegar numa informação e coisa e tal. O fato de que não existem mais arquivos físicos certamente tem uma parte da explicação. Mas também o crescimento das mecanismos de busca são o verdadeiro culpado. Porque, de fato, ou seja, de novo, a geração mais nova está fazendo a coisa de forma mais otimizada. Ao invés de você ficar focando em diretórios e coisa e tal no seu computador ou celular e coisa e tal, você faz uma busca muito mais rápido. Hoje em dia as ferramentas fazem isso muito facilmente, né? É impressionante como é que
Na verdade, quem está errado nessa história somos nós que estamos presos no paradigma anterior dessa coisa, né? E isso vale para um monte de coisa, é o que eu falo para vocês. Sempre que você vê uma situação em que, ah não, a geração Z tem usado tal coisa, pô, se pergunta se quem está errado não é você nessa história. De repente a geração Z é mais otimizada para o nosso mundo atual, né? E quem está errado é a gente que está vindo de um mundo anterior que, pô, né? O pessoal está fazendo... Bom, eles continuam um monte de coisa aqui, criticando a geração Z. Como é que pode não entender diretório? Mas olha só, até o Steve Jobs, né, da Apple, né, ele é conhecido porque os primeiros computadores da Apple, hoje em dia até tem, tá? Até tem o file aqui da Apple, aqui, né, o gerenciador de arquivos da Apple aqui, mas nem sempre teve, tá? Aqui, tá vendo? Você pode entrar aqui, Applications, aí tem as aplicações aqui, não sei o que lá, e Library, e System, Users, isso aqui é um diretório, tipicamente um diretório. E o Steve Jobs não gostava disso, achava que era muito, muito complicado isso aqui. Tanto que no iPhone não tem, e por consequência todos os outros celulares não tinham também. Parece que só em 2020 que a Apple decidiu criar um gerenciador de arquivos do iPhone também nessa estrutura para agradar pessoas que vinham, né, da época que tinha esse tipo de coisa. A verdade é que você não precisa se você tiver um bom mecanismo de busca. É uma solução muito melhor, muito mais prática do que organizar a informação de antemão, né? Assim, eu sei que é cruel, porque a gente está acostumado a gastar um esforço grande para organizar a informação para ficar mais fácil de achar ela. Mas se você tem a busca, você não precisa disso, né? Então, é muito engraçado esse caso aqui. Esse caso é um caso que eu vejo porque como eu tô desde o início dessa história toda, eu já encontrei vários choques desse tipo, né? Eu lembro quando, eu não lembro se foi, quem que foi que falou, não sei se foi minha filha, se foi alguma namorada minha, que foi, que uma vez me perguntou assim, por que esse negócio preto que você abre no computador aí, né? E eu estava no Windows, né? E o troço preto que eu abria era o Command Prompt, né? Para fazer alguma ação no Windows e coisa e tal. E aí isso me chocou, porque assim, faz sentido para a pessoa que nasceu só na era da interface gráfica, que tudo você clica, anda com o mousezinho e clica e não sei o que lá e coisa e tal, olha que coisa. É isso que é o computador. Não, o computador não é isso, o computador é o CMD, é o prompt, aquilo ali é o computador. Quando você clica, é que aqui no caso da Apple, o prompt é branco, né? Não é preto como no Windows, né? No Windows é preto. Entra no Windows aí, digita CMD lá no Windows R CMD, né? Aparece uma tela preta. Isso é o computador, isso é o sistema operacional. Essa coisa toda aqui, essas coisas que ficam aparecendo aqui, que você clica e toda coisa e tal, são aplicações que rodam em cima do computador. Para quem como eu está nessa história desde o início dos computadores, do início da evolução, é muito natural, todo mundo sabe disso. Mas o pessoal mais novo, que é acostumado com Windows, que é acostumado a clicar em ícone no iPhone, coisa e tal, não entende. O iPhone tem um prompt também, é que você não vê ele, mas ele está lá, ele existe lá embaixo, né? Enfim, é muito curioso esses choques, mas geralmente nessa situação é você que está errado, a pessoa nova é que está certo, porque ela que está acostumada com a tecnologia mais recente. Você quer ver uma coisa? Olha só, essa matéria aqui do Globo, né? 8 manias da geração Z que intrigam e divertem outras gerações. Então vamos lá, olha só. Ligação é sinal de... Caramba! Esse pessoal, não, isso estou 100% certo. Não se liga para pessoas. É um absurdo você fazer questão de ocupar o tempo da pessoa porque você quer falar com ela. Você pede, por favor, para ligar para a pessoa via texto. Por favor, posso falar com você, a menos que seja uma emergência. Se for uma emergência, é verdade. Então isso aqui, eu sou geração Z desde 1980, porque eu sempre achei um tédio, uma coisa horrível, uma falta de educação alguém ligar para mim. Isso é falta, não se liga para as pessoas, né? A menos, lógico, que seja um caso de emergência. A geração Z está 100% certa nisso daí, sempre esteve, tá? Isso não é coisa nova, não. Como assim que o meu tempo tem que ficar à disposição de você que quer ligar para mim? Você está roubando o meu tempo, do nada, assim, porque você acha que pode me ligar? Não, pede, por favor. Por favor, posso falar com você? Manda por texto, o texto fica à minha disposição o tempo. A hora que eu tiver tempo eu vou ler o seu texto. Cara, eu acho isso aqui é 100% certo, não tenho o que dizer, né? AirPods como extensão do corpo. Aí que tá, entra naquele negócio que eu falo para vocês. Eu estou falando de uma parte da geração Z. Não é de toda a geração Z.
né? AirPods é aquele microfone, aquele fone de ouvido que você bota no ouvido e coisa e tal. Isso é muito útil, realmente é muito bom, né? Eu uso de vez em quando também, mas não é essa coisa também de todo mundo usar o tempo todo, não sei, de repente. Mas o fato é que, sim, muita gente usa, mas, de novo, eles estão usando o erro de achar que a geração Z é uma coisa só, né? Tudo em letra minúscula. Sim, assim mesmo, né? Para evitar as maiúsculas, né? E eu consigo entender isso daqui. De fato, falar em maiúscula é meio considerado falta de educação na internet. Eu mesmo não gosto de usar letra maiúscula. Mas se você olhou o título desse vídeo, você viu que tem caracteres em letra maiúsculas no meu título do meu vídeo, né? Como é que pode isso? Pô, eu sou tiozão de fazer coisa, de botar coisa. De certa forma eu sou tiozão, né? Não tem como evitar, né? Mas a verdade é a seguinte, isso aí surgiu da minha constatação de que chama atenção e dá mais view, meu amigo. Então é aquele negócio, né? Eu posso achar que a coisa tá errada, mas se prova que tem um resultado concreto, você usar título com caixa alta dá resultado? Não, o que dá resultado é misturar caixa alta e caixa baixa, tá? Se você botar tudo em caixa alta também não dá resultado, não. É misturar caixa alta e caixa baixa, você tem mais interação com o seu vídeo. Se dá resultado, não tem o que falar, bicho. É o que eu falo. Eu sempre fui contra você brigar com pessoas no aeroporto, por exemplo. Se eu vou atrasou e coisa, não adianta nada você brigar com a pessoa. A pessoa é só um funcionário da aeronave, ele não pode resolver nada. Dá problema mesmo, voos atrasam, coisa e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com isso. É chato pra caramba, você chega no aeroporto, quer pegar o avião atrasou, não sei o que lá, um saco isso. Aí eu lembro de um dia que eu estava no aeroporto, lá em Congonhas, querendo voltar para o Rio de Janeiro, numa sexta-feira à noite, chovendo pra caramba em São Paulo, um caos completo, o aeroporto de Congonhas, aquele caos completo. E a pessoa do aeroporto falou, não, que nunca fechou o voo e não sei o que lá, e vai ter que entrar em lista de espera e coisa e tal. Eu, puta que pariu. Aí a mulher na minha frente arrumou confusão. Não, porque não pode, que não sei o que lá, que não sei o que lá, que eu tenho que ir, que eu comprei a passagem, não sei o que. Eu tava quieto, eu tava usando a minha tática. Falei, não, vou ficar quieto, porque né, não adianta, a moça do... É chato, eu tava chateado pra caramba, eu tava já vendo a possibilidade de eu ter que dormir em São Paulo pra pegar o voo no dia seguinte, por conta dessa confusão. E aí, a mulher reclamou e não sei o que lá, e gritou. Aí, de repente, a mulher do caixa falou assim, peraí que eu vou ver se eu posso resolver. Aí eu, pô, não, peraí, porque eu também. Pô, se resolve o problema, né? Se a solução é reclamar, eu acho errado. Mas se a solução é reclamar, eu reclamei também. Não, peraí que eu tenho problema, eu tenho que voltar, que absurdo. Eu também comprei a passagem aqui, eu não tenho problema com isso, amigo. O que resolve, resolve. Se tá comprovado que tal coisa resolve o problema, a gente faz, né? Enfim, tem esse monte de coisa que eles colocam aqui que eu acho, no final das contas, que é uma besteira, né? Estão tratando a geração Z como se fosse uma coisa só. Não é, mas via de regra, aprenda isso. Eles lidam melhor com a informática e com as redes sociais e com a informação do que você. Então aprenda com a geração Z, não brigue com a geração Z. Eles estão certos, a gente é que está errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.